Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana, eu sou aluna do Geraldo da Excel Expert. Eu estou trabalhando com ele nesse projeto de compartilhar conhecimento com vocês na internet de Excel para ajudar vocês a se tornarem experts em Excel. Bom, o vídeo de hoje é especialmente para a Márcia, que está procurando uma solução para conseguir consultar numa lista de alunos que ela tem por professor. Então, ela tem uma lista de alunos e ela quer fazer uma consulta por professor, quais são os alunos relacionados. Para isso, para resolver isso, a gente vai usar macro gravada, mas a gente também poderia fazer escrevendo mesmo o código VBA lá na guia de desenvolvedor. Nesse caso, né, esse tipo de solução se chama uma consulta em banco de dados. Então, vamos começar. O primeiro passo é o seguinte, é definir, né, o seu banco de dados. Então, no caso da Márcia, é uma lista de alunos. Eu fiz um exemplo aqui simples, com 4 campos só, matrícula, nome, curso e professor. E o mais importante do banco de dados, sempre ele tem que estar separado no teu Excel, não pode ter fórmula, tem que ser apenas dados. E também não pode ter colunas nem linhas vazias entre os dados desse banco de dados. Então, por exemplo, não pode ter aqui uma coluna inteira vazia, ou se não, uma linha, né, inteira vazia aqui no meio, senão ele pede a característica de banco de dados, de um único banco de dados, e vira vários, e você não consegue fazer uma consulta correta nesse banco de dados. O que você pode ter são campos vazios nessa lista de dados. Então, por exemplo, se a pessoa não informou o curso aqui e tiver com um campo vazio, sem problemas. O que você não pode ter é a linha toda com todos os dados em branco, tá ok? Bom, com o banco de dados definido, agora a gente vai trabalhar na nossa guia de consulta. O único critério que a Márcia precisa é professor. No caso, então, a gente vai colocar só o critério de professor aqui para poder fazer esse exemplo. Aí, no caso, eu vou colocar uma borda aqui para diferenciar. Então, aqui é o professor, alguma coisinha aqui é onde que a gente vai digitar o critério, ou seja, o nome do professor que a gente quer consultar. Importante saber que aqui nesse cabeçalho do critério tem que ser idêntico ao cabeçalho que está lá no banco de dados, senão a consulta não funciona. O que eu vou fazer aqui também é pintar de amarelinho aonde eu quero que venha a informação, o resultado da minha consulta, tá ok? Sempre que a gente vai trabalhar com macro gravada, é importantíssimo que a gente tenha um roteiro, um script do que a gente vai fazer. Porque como o Excel vai estar gravando tudo que a gente está fazendo, se a gente está errando, fazendo, desfazendo, ele está gravando também. Então, eu preparei aqui um script do que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, limpar o resultado da consulta. Então, vamos imaginar que a gente já partiu, tem um resultado inicial da consulta ali, só para eu poder seguir isso, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, vou colar com valores aqui. Então, limpar o resultado da consulta. O próximo passo, inserir filtro avançado, selecionar o critério, selecionar o destino, copiar o resultado da consulta, colar na guia da consulta, voltar e apagar o resultado da consulta. Então, vamos lá. Para começar a gravar uma macro, a gente precisa ir aqui na guia de desenvolvedor, aqui em macros, gravar macro. Então, eu vou escrever aqui consulta, que é o nome da macro que a gente vai gravar, tá ok? Opa, eu já gravei uma macro chamada consulta aqui, eu vou substituir ela, tá? Que eu quero usar essa que eu vou fazer com vocês aqui agora. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa aqui que eu marquei é limpar o resultado da consulta. Então, aqui, vamos imaginar que a gente tem um resultado inicial, né? Eu vou clicar aqui no primeiro campo do meu cabeçalho e vou fazer Ctrl Shift asterisco para poder fazer o resultado para poder limpar o resultado da consulta. Uma vez que eu tenha selecionado a região atual, eu vou apagar. Então, eu limpei o resultado da consulta que eu tinha. Próximo passo: inserir filtro avançado. Então, eu vou lá no banco de dados, na minha lista de dados, para poder inserir o filtro avançado. Eu posso clicar em qualquer local da minha lista de dados, eu vou clicar aqui no cabeçalho também, vou dar Ctrl Shift, asterisco de novo, para selecionar a região atual, tá ok? Vou lá em Dados, Filtro Avançado. Aqui, a gente tem o próximo passo, que é selecionar o critério. Então, aqui a gente tem uma opção, filtrar a lista no local, nesse local aqui, não, eu quero que vá para outro local. Então, vou marcar aqui, copiar para outro local. Intervalo da lista é aquele que eu selecionei. Intervalo de critérios é o que eu vou escolher agora. Então, é aquele lá que a gente colocou na guia de consulta. Então, eu venho aqui e seleciono.
E agora eu vou dizer aonde que eu quero copiar. Nesse caso, ele só me deixa copiar na própria guia do banco de dados. Então, eu vou colocar aqui e depois eu vou marcar, vou mover, desculpa, o meu resultado lá para a guia de consulta. Então, eu vou dar um Enter, vou dar um OK. Ó, veja que ele trouxe o resultado da minha consulta. Como eu não coloquei critério nenhum lá, estava em branco o nome do professor, ele me trouxe todos, porque não tinha critério. Tá ok? Então, agora, vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Copiar o resultado da consulta. Então, vou pegar aqui, vou dar de novo Ctrl Shift asterisco, Ctrl C. Vou vir lá na minha guia de consulta, no campo amarelo, botão direito e vou colar valores aqui. Pronto, o resultado da consulta está colado. E depois eu vou voltar lá na guia do banco de dados. Vou selecionar aqui, vou dar Ctrl Shift asterisco de volta. Por que eu faço Ctrl Shift asterisco? Porque ele faz a seleção atual, é um atalho para a seleção atual. E o que acontece? Ele vai selecionar todas as linhas, se eu estou clicando ali no cabeçalho para iniciar minha seleção atual, desse meu range, né, dessa minha lista que eu quero apagar. Porque se eu fizer só uma lista determinada, depois essa minha lista muda de tamanho e eu vou acabar deixando de apagar algum dado. Então, por isso que eu uso o Ctrl Shift asterisco. Bom, selecionei a região atual, vou pressionar Delete para apagar. Vamos ver aqui. Terminei meus passos, esqueci de colocar um último passo, que seria ir lá na guia consulta, selecionar aqui minha matrícula, para eu ter terminado, né, essa macro. Então, eu vou lá no desenvolvedor, agora que eu terminei, e vou parar a gravação. Então, tá ok. Deixa eu só aumentar aqui os campos, né, para aparecer tudo certinho. Agora, eu vou inserir um botão, tá? Para a gente atribuir essa macro e ver se vai funcionar. Então, aqui agora eu vou colocar um botão. Com o botão direito nesse botão, seleciono o botão com o botão direito, tem aqui, ó, atribuir macro. Eu vou selecionar minha macro consulta, vou dar um OK. E agora, eu vou colocar aqui um critério, por exemplo, eu quero que traga só os alunos da Eduarda. E vou apertar o botão, vamos ver se ele vai trazer o resultado certo para mim agora. Olha só, ele trouxe aqui para mim só os alunos da Eduarda. Vamos ver lá no banco de dados se eram só esses mesmos. Ó, eu tenho esse da Eduarda, que é o José Silva. Cadê de novo o Eduardo aqui? Lucas Santos e Tadeu Rocha. A hora que eu olho na consulta, ó, José Silva, Lucas Santos, Tadeu Rocha. É esse mesmo. Qual outro professor que eu tenho? Marcelo. Vamos tentar com o Marcelo agora, para ver se vai funcionar. Certinho, ó, pode ver que ele tem mais professores do Marcelo, ó, são 4 mesmo. 1, 2, 3, 4. Tá funcionando a nossa consulta. Mas eu espero que você consiga usar aí e resolver o seu problema. E, gente, a gente vai ter um monte de dicas e conteúdos, exemplos super legais essa semana de Excel que a gente está organizando. Vai acontecer do dia 12 a 16 de setembro, agora. E para se cadastrar, é só ir lá em www.semanadeexcel.com. É um evento 100% online, 100% gratuito. E eu espero que vocês aproveitem e apliquem aí no seu dia a dia, tornando a vida de vocês mais fácil, ganhando mais tempo. Até mais!